Gostaria agora de convidar o Tiago Henrique Sato. O Tiago vai apresentar o trabalho Caracterização epidemiológica de pacientes com fraturas transtrocantéricas atendido durante o período da pandemia Covid-19, orientado pelo professor doutor Flamarião dos Santos Batista. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago Henrique Sato. Vou estar apresentando um trabalho intitulado Caracterização epidemiológica de pacientes com fraturas transtrocantéricas atendidos durante o período de pandemia Covid-19, que foi orientado pelo professor Dr. Flamarião dos Santos Batista. Quando a gente fala de fratura transtrocantérica, a gente está falando de uma fratura que vai cometer o maior osso do corpo humano, que é o fêmur. Mais especificamente, seu terço proximal. A fratura transtrocantérica ela é um dos tipos de fratura de quadril, na qual ela vai ocorrer entre os trocânteres maior, que é esse mais lateral, e o trocânter menor, que é esse mais medial. Ela é uma fratura caracterizada por ser extracapsular, e na imagem da direita são as fraturas que ocorrem na região da área verde ali. A sua importância se deve ao fato de que, por ser um dos tipos de fratura de quadril, e esta, por sua vez, seja considerada um problema de saúde pública, por principalmente dois motivos. O primeiro deles é altos custos para o sistema de saúde, e o segundo motivo é por causa que ele gera um impacto significativo na qualidade de vida dos seus pacientes, né, apresentando altas taxas de mortalidade, que pode variar de 20% a 30% em um ano após a fratura, e também altas taxas de morbidade, na qual, então, os pacientes, boa parte dos pacientes não retornam ao nível de mobilidade anterior da fratura, ou também podem perder a sua independência. A sua epidemiologia é basicamente, majoritariamente, idosos, e sua prevalência é maior nas mulheres. Ora, se ela comete mais idosos, nós sabemos que mundialmente ocorre um fenômeno de envelhecimento populacional, sendo que o Brasil também ocorre esse envelhecimento da população, e dados até que de projeções do IBGE mostram que até 2060 um quarto da população vai ser acima de 65 anos. Nós podemos inferir que vai ter um aumento progressivo na quantidade de pessoas em risco para esse tipo de fratura. Em relação ao mecanismo, ela é basicamente de queda de mesmo nível, né, queda da própria altura, e o local do trauma onde o paciente sofre é geralmente onde ele reside. E nós sabemos que durante o período de pandemia teve recomendações de isolamento social, como, por exemplo, ficar em sua residência, né, que é o local onde o paciente geralmente sofre o trauma. Então, a gente pode também inferir que teve uma grande quantidade de pessoas que tiveram risco para sofrer as fraturas transtrocantéricas. Dado isso, o objetivo do trabalho, então, foi de avaliar os dados obtidos dos pacientes que tiveram as fraturas transtrocantéricas durante o período de pandemia Covid-19. Como método, o estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Arte e Pesquisa e Plataforma Brasil, e o estudo consiste em ser transversal, observacional, retrospectivo, e o levantamento de dados foi feito através da análise de prontuários dos pacientes que foram atendidos pelo Serviço de Ortopedia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, durante o período de 6 de março de 2020 até o dia 31 de outubro de 2021. A data inicial ela foi escolhida com base no decreto emitido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, na qual decretava, então, uma situação de emergência devido à infecção humana pelo SARS-CoV-2. Como critérios, foram incluídos pacientes maiores de 18 anos que tiveram diagnóstico de fratura transtrocantérica, e foram excluídos pacientes que tiveram qualquer outro tipo de diagnóstico, excluindo qualquer outra doença também. Das variáveis analisadas foram idade, sexo, mecanismo de trauma, lado da fratura, comorbidades associadas, tempo entre a entrada do hospital e a realização da cirurgia, tipo de implante utilizado na cirurgia, tempo de hospitalização e fraturas associadas. Como resultados, nós tivemos 182 pacientes, desses, 121 eram mulheres, e o restante, 61, eram homens, ou seja, 2/3 do estudo eram mulheres, dando uma proporção de 2 mulheres para cada um homem, mostrando sua maior prevalência nas mulheres. Já para a idade, a média de idade foi de 75 anos, sendo que a média de idade feminina foi maior do que a do masculino,
sendo que a média de idade feminina foi de 80 anos, enquanto a masculina foi de 66. A taxa de idosos correspondeu a 85% da amostra, mostrando então que também tem uma maior prevalência nos idosos. Já para o mecanismo principal foi a queda de mesmo nível, né, que é a queda da própria altura, que correspondeu a 88% dos casos. E outros tipos de mecanismo também foi a queda de outro nível e acidentes automobilísticos. Em relação ao lado da fratura, não houve predominância entre o lado direito e o esquerdo, né? E como novidades, se destacaram duas principais. A de maior prevalência foi a hipertensão arterial sistêmica, que acometeu cerca de 58% da amostra, e a diabetes mellitus foi a segunda mais comum, que acometeu 27%. O tempo de até a cirurgia ela foi estudada por causa que é uma variável que vai estudar uma sobrevida, um melhor prognóstico para o paciente, dado que os pacientes que fazem cirurgia antes das 48 horas têm um prognóstico melhor dos que fazem depois, sendo que tem estudos que mostram que os que fazem antes das 48 horas têm uma mortalidade 20% menor dos que fazem depois em até um ano. E no estudo foi metade dos pacientes realizaram a cirurgia em até 48 horas. Já por implante cirúrgico, majoritariamente foi feito pelo PFN, que ele também é conhecido como haste cefalomedular, que pode ser curta ou longa. É um implante intramedular. E o restante dos pacientes foi utilizado o DHS, que ele é um tutor extramedular. Das fraturas associadas, foi observado em 5,5% dos casos, e a mais comum encontrada foi a fratura de rádio distal. O diagnóstico de Covid-19 foi observado em 3,3% dos casos e só foi considerado os pacientes que tiveram diagnóstico confirmado pelo RT-PCR. Por fim, foi analisado o tempo hospitalar, que variou de 2 até 63 dias, sendo que a média de tempo hospitalar foi de 7 dias e o valor de maior prevalência foi de 4 dias, como pode ser visto no gráfico. Os óbitos intra-hospitalares representam aqueles pacientes que deram a entrada no hospital, mas que não receberam alta. Eles morreram nesse meio tempo. E no total foram 19 pacientes daqueles 182, dando uma mortalidade intra-hospitalar já de 10,5%. Como conclusão, foi possível observar que houve manutenção do principal perfil epidemiológico durante o período de pandemia, né, que foi de idosos e do sexo feminino. Foi observado em comparação com estudos realizados antes da pandemia, que houve um aumento da idade média, aumento da mortalidade intra-hospitalar e uma diminuição do tempo hospitalar. E, por fim, se demonstra essencial a realização de novos estudos que enfoquem a caracterização epidemiológica, visto que esses estudos permitem que você determine a principal população que está em risco para sofrer esse tipo de fratura, né? As fraturas trocantéricas, no caso, e principalmente frente ao novo cenário de pandemia. E era isso, obrigado. Parabéns, Tiago. Parabéns também ao Dr. Flammarion. Achei muito interessante o teu trabalho, muito. Eu estava analisando aqui algumas questões técnicas, né? Mas aí eu coloquei aqui algumas sugestões de correção da formatação, tá? Com relação à constituição do sumário também, né? Respeitando as normas técnicas ali na sua estruturação, a gente sabe que não é fácil, né? Mas é uma questão que precisa, de fato, ser atendida. E na revisão da literatura, eu queria ouvir de você a respeito. Você sentiu assim essa escassez para o embasamento da tua pesquisa? Embasamento de outros trabalhos que pudessem te dar suporte ou não? Como que foi essa comparação dos trabalhos já existentes para dar esse apoio na tua pesquisa? Em relação aos trabalhos feitos depois da pandemia, quer dizer, depois de 2020, né, que veio a pandemia, não tinha muitos trabalhos, mas antes da pandemia tinham bastante. E o trabalho que eu tive como base, que foi feito aqui em Curitiba também, foi o que eu mais utilizei como comparação, assim, dadas variáveis e semelhança. Tá, deixa eu só abrir aqui.
Só um segundinho. Aí você coloca na tua metodologia, porque foi um trabalho que você escreveu, foi bem objetivo na escrita do trabalho. É um trabalho, na tua apresentação você já respondeu várias dúvidas que eu tinha. Você expressou essa abordagem quantitativa que você se propôs, né? Eu acho interessante, eu não vi esses alguns gráficos que você apresentou ali, a forma da apresentação, talvez pudesse incluir no teu trabalho aqui, sabe? Várias informações que aqui na apresentação, devido ao tempo você sintetizou, eles poderiam estar aqui também. Então, você está de parabéns. Eu gostei bastante do teu trabalho, da tua objetividade. Eu acho que foi um trabalho que você apresentou esse poder de síntese. Um trabalho muito agradável de ser lido. Parabéns. Obrigada. Tiago, parabéns. Chegar aqui não é fácil, né? Chegar nesse momento aqui da apresentação, depois de escrever o trabalho, não é fácil. Mas a gente precisa sugerir algo, né, para que a gente não se afogue só em elogios, para que a gente vá além, que a gente melhore, que a gente cresça. E se é que eu consigo fazer isso, mas o que eu gostaria que você imaginasse é com relação à amostra, né? Você quis demonstrar um perfil epidemiológico da fratura transtrochanteriana no período. Porém, no critério de inclusão, é colocado 18 anos. As comorbidades, as complicações, o próprio tratamento vai diferenciar. Então, nesse caso, sugiro para você que não contamine essa amostra utilizando, por exemplo, uma população de 60 anos ou mais. E aí você vai mostrar o perfil, né, epidemiológico dessa população, com relação aos traumas associados, às comorbidades, né? O paciente que fez a fratura com 24 anos foi um trauma de alta energia, uma queda de andaime, um acidente automobilístico, né? Já o idoso, com 70 anos, que fez a mesma fratura, que recebe o mesmo CID, o mesmo diagnóstico, ele teve uma queda de mesmo nível, né? Então, esse perfil ele é contaminado, né, nesse caso em que a idade faz toda a diferença para o caso, para o diagnóstico. Tá? Inclusive na condução, inclusive na indicação cirúrgica, né, de qual implante eu vou utilizar. Tá? Então, o que eu sugiro aqui é que a gente não fique embasado nos 18 anos, pensando no termo de consentimento, que aqui nem é necessário, por ser um levantamento de dados. Tá? E outra coisa que eu senti falta, né, foi de uma análise, porque hoje a gente não vive mais um momento pandêmico. Mas esse teu trabalho serve como um exemplo do momento da pandemia. A gente tem ele aqui na gaveta para olhar aqui e falar assim, opa, o nosso perfil lá naquela época era esse. Agora, na tua conclusão, você coloca aqui uma comparação com os dados da literatura. Eu senti falta da comparação com os dados do próprio hospital, porque não obrigatoriamente o hospital vai ter dados iguais ao da literatura. Então, eu gostaria de saber uma análise desse perfil epidemiológico do ano pandêmico correlacionado com o ano anterior no hospital, e não só com a literatura. Tá? Então, para o crescimento dessa pesquisa, essas são as minhas duas sugestões. Tá? Você está de parabéns, como eu falei aqui. A gente, para chegar aqui e falar em 7 minutos tudo que você estudou, é muito difícil. A gente dá muito valor para isso. Tá? E o que eu quero é só o engrandecimento dessa pesquisa, a continuidade e a demonstração de valores que vão ser mais concretos e melhores de ser utilizados. Tá bem? Parabéns, Thiago.